Elivelton Fonseca. Isso, Elivelton do Carmo Fonseca. Fonseca, sim senhor. Antes de mais, eu quero agradecer-lhe pelo senhor ter tirado um pouquinho do seu tempo, de todos os seus afazeres, que eu já me apercebi que o senhor é muito procurado e muito solicitado aqui pela sua zona. Mas vamos começar lá bem no passado da sua infância. O senhor, onde nasceu? Foi por aqui? Foi mais longe? Não, eu nasci aqui mesmo, nesse bairro aqui mesmo, aqui na esquina entre a rua Maranhão e a Ceará. Ao quarteirão de cima aqui. Minha infância basicamente foi toda aqui. Minha infância foi toda aqui. Eu só saí daqui aos 18, 19 anos, que eu saí daqui. Fui morar perto, sempre nessas redondezas. Eu nunca saí daqui de perto. Pode deixar aqui. Eu nunca saí dessas redondezas. Então, basicamente, minha vida foi sempre aqui, por aqui mesmo, nesse bairro aqui mesmo. O senhor quer nos falar um pouquinho de como foi a sua infância? Olha, a minha infância, nesse bairro aqui, que antigamente aqui, as crianças basicamente brincavam. Então hoje, vamos assim dizer, a minha infância ela foi uma infância muito boa, muito divertida, com meus amigos, que até hoje eu tenho amizade de infância, que às vezes sempre está aqui em casa comigo. Então, vamos simplificar que a minha infância e juventude e adolescência foi tudo nesse bairro e foi uma adolescência muito boa. Eu não posso me queixar não, me diverti muito. O senhor em criança já tinha sonhos do que é que gostaria da vida de fazer? O senhor lembra-se de quais eram os seus sonhos de infância? Olha, o meu sonho na verdade, vamos assim dizer, real que eu queria ser jogador de futebol profissional. Fiquei frustrado porque eu não consegui, mas tudo bem. Esse era o meu maior sonho. Nunca gostei muito de estudar. A minha vida era o futebol. E eu sempre sonhei em ser um jogador profissional, mas eu não consegui. Mas eu sempre gostei de jogar futebol. Então quer dizer que o senhor hoje em dia tem uma paixão que é o futebol? É o futebol. Até hoje minha paixão é o futebol. Mas como o senhor não chegou a ser futebolista, teve que agarrar uma profissão. O que é que o senhor faz? Eu sou marceneiro. Aprendi a profissão com o meu pai. Então, desde pequeno, geralmente eu trabalho com o meu pai. Eu saí de trabalhar com ele aos 20 anos até os 31, trabalhei numa indústria daqui de Limeira, chamada Vargas. E depois eu voltei novamente a trabalhar com ele de marcenaria, estou até hoje. E o senhor, da sua profissão, o que é mais solicitado? O que é que o senhor faz mais? O que é que constrói mais? Mais armário. A minha profissão, o marceneiro, ele tem o significado da profissão, para nós aqui, marcenaria é móveis. Sim. Então, basicamente, mexe com móveis. É guarda-roupa, armário, gabinete de pia. Então, essa é a base do meu trabalho. Quais são as madeiras mais utilizadas no Brasil para a sua profissão? As madeiras? Sim. Olha, as madeiras hoje em si não existe mais madeira. Então hoje a gente trabalha muito com MDF, que é um material, vamos assim dizer, prensado de eucalipto, que se faz um processo. Eu acho que hoje na Europa também trabalha isso, porque pela escassez da madeira. Mas no tempo que eu trabalhava com o meu pai, as madeiras que a gente trabalhava era o cedro, era embuia, era jacarandá, eram verdadeiras madeiras de leis, que hoje já não existe mais. Então teve que se mudar muito o processo, de deixar de usar a madeira e usar mais essas partes de resinas, colorido como madeira, mas não é uma madeira, é tipo de uma resina, que hoje todos os móveis é feito assim. Do tempo do seu pai, desse tempo lá no passado, que o senhor trabalhava com o seu amado pai, para hoje, houve uma grande evolução? Grande evolução, principalmente nas ferramentas. Nas ferramentas, isso. Hoje é mais fácil? Hoje é mais fácil. Hoje em dia, nós podemos dizer assim, não existe mais marceneiros como existia antigamente. Hoje se diz marceneiro, mas não são marceneiros como antigamente, porque antigamente você tinha que comprar madeira, você tinha que cortar madeira, você tinha que preparar madeira, você tinha que furar a madeira para você fazer um móvel.
Hoje não, hoje é tudo uma caixa, então não tem segredo. Muito bem. O senhor que memórias guarda assim da sua infância que ainda hoje o senhor pensa com saudade? Tem assim alguma memória que queira partilhar connosco? Olha, da minha infância que eu acho que é o futebol. Eu ainda gostaria de voltar a ser novo para jogar futebol de novo. É mesmo uma paixão. Sim. Isso, eu gosto muito de futebol. Paixão. Isso, eu gosto. E memórias de quando o senhor lidava e labutava com o seu pai? Tem assim algumas memórias que queira partilhar connosco quando o senhor trabalhava com o seu pai? Quando eu trabalhava com o meu pai, eu sempre pensava em querer dar para o meu pai um tipo de vida melhor nesse serviço, mas com a gente sempre pendeu do lado espírita, então basicamente a gente não tinha coragem de, pelo serviço da gente, a gente cobrava o que dava para a gente comer. Então, vamos assim, não queria deixar meu pai mais confortável, mas eu não consegui, mas mesmo assim, vamos assim dizer, eu vivi o tempo com meu pai e eu agradeço a Deus pelo tempo que eu vivi com ele. Porque meu pai foi importante na minha vida. Eu conheço um pouquinho de nada da vossa relação familiar através do seu irmão, o professor Laércio, que está sempre a elogiar a vossa relação e sempre foi muito bom. O senhor falou aí num assunto muito importante para nós, porque temos algo em comum, há muito pouco, mas temos, que é o lado espiritual da vida. Incerto. Agora, quando é que esse lado espiritual brotou em si? O meu lado espiritual, na verdade, ele começou desde criança, basicamente. Às vezes eu via o espírito, eu chegava a ver o espírito. Teve muitos, vamos assim dizer, fases na minha vida que eu via espírito e ficava com medo, porque eu não tinha muita consciência disso. Não vou falar que hoje eu não tenho. Se você ficar dentro de um quarto escuro, o espírito aparecer para você, na hora você toma um choque. Mas depois você sabe lidar com isso, porque hoje acontece muito ainda no meu quarto. Então, desde basicamente, eu tinha esses minha parte começou a se desenvolver mais após os 20 anos mesmo. Que eu comecei a ter essas viagens astrais consciente fora do corpo, basicamente aos meus 20 anos. A minha primeira viagem astral consciente fora do corpo foi porque o meu orientador, eu só fazia viagens astrais só de volta para o passado, só para o passado. Então tudo quanto é época ele me levou. Então minha primeira viagem astral consciente fora do corpo foi na Rússia em 1910, uma guerra interna que teve na Rússia lá, então eu estava lá. Então foi minha primeira viagem consciente fora do corpo. E depois começou a vir sucessivamente as viagens astrais conscientes fora do corpo. Dessas viagens conscientes fora do corpo, houve alguma que até hoje, que eu tenha marcado mesmo, que ainda hoje o senhor se lembra? Eu acho que todas elas são importantes, mas a primeira sempre é que marca, né? Então a primeira viagem minha que ela me marcou, que eu comecei a ter a consciência fora do corpo. Me lembro os detalhes, me lembro do lugar que eu estava, me lembro da cidade, tudo quando eu andava na cidadezinha, que as pessoas fugiam da guerra. E depois eu pude comprovar isso daí, numa história que existia na TV Cultura, que ela fazia um programa antigamente, e foi passar, porque eu não tenho estudo, não estudei, não me formei, meu estudo é básico, é até o primeiro grau aqui que a gente fala no Brasil, antigamente era o primário. Nunca tive vontade de estudar e nunca me arrependi por isso. Porque eu acho que minha vida, ela, para mim, está bom. O senhor tem de explicar para nós a importância de viver profundamente a vida espiritual. Primeiro, na verdade, que nós somos seres espirituais. Se nós não acordarmos para isso, porque na verdade você vem pela terra e você vai embora. Então o meu orientador, ele sempre tem uma frase que ele diz assim: primeiro, é preciso você conhecer a morte para depois você entender a vida. Então a espiritualidade,
aqui para nós é muito mais difundida do que para vocês aí fora, porque ela faz parte de nosso ser, de nossa vida. Nós somos regente por um plano espiritual. Nós temos que entender que basicamente nós viemos do plano espiritual e para lá nós vamos voltar. Nós temos que ter consciência disso. A nossa vida, ela não termina aqui na Terra, ela apenas começa e depois tem um segmento. Nós vivenciamos, o povo da Terra tem que entender que nós temos que vivenciar os mandamentos da lei de Deus, porque nós somos filhos do plano espiritual e Ele deixou os mandamentos dele. Os mandamentos da lei de Deus, nós temos que segui-los. E a lei da terra, nós temos que cumpri-los. Então, a espiritualidade, ela é muito mais importante do que a própria vida. Você tem que conhecer. O senhor faz viagens astrais, saídas do corpo consciente. O senhor já as faz, consegue fazer sozinho ou o seu mestre acompanha? Todas as vezes ele acompanha. Acompanha, porque nada se vai sem a autorização deles. Então, se eu falar assim para vocês, olha, eu vou deitar na cama e hoje eu vou fazer. Mentira. Eu tenho que esperar ele me levar. E eu só peço para ele. Então eu peço, ele vem e me leva. Que antigamente, as minhas viagens atrás, somente era para o passado. Depois ele me levava lá para o alto, para cidades astrais. Então lá eu fui conhecendo muitas coisas. Que nós saímos daqui, nós íamos para lá. E nós vivenciamos uma outra vida lá. Então hoje, se eu quero ir para o passado, eu tenho que pedir para ele. Ó, me leva tal data nesse lugar para mim. Eu peço e espero, porque o telefone só toca de lá para cá, não daqui para lá. E às vezes ele me leva. Muitas vezes que eu peço, mas eu também tenho que fazer por merecer. Eu sei, através do seu irmão, o qual tenho uma admiração muito grande, que sua mãe faleceu recentemente. O senhor já se encontrou com sua mãe? Várias vezes. E ela está bem? Está bem. Apenas com saudade de nós, mas está bem. Mas também, quando eu sei, ela também vem cá. Vem. Isso, ela vem. Continua a vir. Continua vindo. É uma alegria para si quando vê sua mãe. Isso. Porque a minha vida inteira, eu vivi mais com a minha mãe. O meu irmão já estudou fora, já trabalhou fora. Então eu vivi mais a vida com a minha mãe. E tanto eu quanto o meu irmão, a gente sempre encontra com ela. Está melhor, está mais remoçada, mas a gente sempre encontra. Essa é a felicidade que a gente, esse dom que Deus deu para a gente, então a gente fica feliz com ele, que a gente poder ver. Nessas viagens e nas cidades, nos lugares para onde o senhor vai, para além da sua mãe, consegue e costuma encontrar outras pessoas que o senhor conhecia cá em baixo? Sim. Essas pessoas também estão bem? Estão bem. Estão bem. Eles têm, nós temos, em que nós falamos, uma fase de adaptação no plano espiritual. Quando a gente está aqui na nossa cidade, com toda certeza, onde você mora, quando você morrer, se você morreu, você vai para uma cidade que ela é intermediária do plano espiritual, para que você possa acostumar com a sua nova vivência, para depois você ser transportado para uma outra cidade astral, que lá você vai viver, não sei quanto tempo, 100, 200 anos, não sei, a gente não sabe que cada um é cada um. Então, quando eu vou para lá, eu sempre vejo, encontro com meus amigos, com meus primos. Então essa é uma felicidade, porque eu já tenho consciência que eu estou fora do corpo, eu vejo eles lá, que já morreram, converso com eles, pergunto para eles como que eles estão, o que eles estão fazendo, o que tal. Então, na verdade, vamos assim, lá na cidade, é tudo mesmo que aqui. Se trabalha, se vive, se estuda, se come, se dorme, se levanta, se trabalha, não muda nada. O senhor costuma ensinar aqueles irmãos que já
partiram, costuma ensiná-los para eles se adaptarem para uma nova realidade? Também costuma fazer isso? Também costumo. O que é mais... o que é que o senhor costuma ensinar mais? Que é mais solicitado lá? É muito difícil as pessoas aceitarem a morte. Esse é a coisa mais difícil. Então você tem que às vezes chegar com eles e colocar na cabeça dele que eles têm que aceitar. Porque se ele não aceitar, ele não vai evoluir. E voltar com esse corpo não volta mais. Então você tem que procurar aceitar para que os espíritos possam vir, mudar você de lugar, ensinar você a você ter uma nova vida. Esse que é o mais trabalhoso. As pessoas aceitarem e deixar tudo aqui. É frequente nessas viagens o senhor ainda encontrar irmãos que já partiram ainda bastante tristes por não se terem adaptado? Ainda se encontra. E aí é que o senhor entra a ajudar? Isso porque é assim, porque lá eles têm muitas pessoas que ajudam, mas, vamos dizer assim, saindo uma pessoa da Terra, que ainda se encontram na Terra, poder orientar eles, vamos assim dizer, que esse é o dom que às vezes Deus me deu, então eu tenho que fazer de maneira correta. Eu tenho que colocar para eles a verdade, nada de mentira. Então, para que as pessoas possam aceitar que elas podem fazer esse trabalho, sair de lá, vir para cá, ver seus familiares, mas ele tem, em primeiro lugar, tem que aprender a aceitar, senão eles não vêm. O seu orientador espiritual é o senhor, e depois deixa o senhor a cumprir a sua missão para aquela noite. Isso. E depois combina uma hora para ele retornar com o senhor. Não. Mais ou menos assim. Não, ele funciona assim. Ele me leva até as cidades astrais. E ele me deixa lá. Então eu vou nas cidades astrais, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, vou conhecer, se eu vou conversar com alguma pessoa, eu vou viver, assim, essa é coisa que eu estou lá. Só que ele não está lá. Na hora de retornar, vamos assim dizer, eu já sei que eu vou acordar. Então eu já me preparo, poxa, fala rápido aí que eu já vou acordar. Então eu venho, eu acordo na minha cama, aí eu tenho que ficar acordado durante uns 10, 15 minutos, lembrar de tudo que eu fiz lá, para quando eu voltar a dormir de novo, eu já tenha gravado. Porque se eu voltar e não ficar acordado e dormir de novo, eu não consigo gravar. Nessa viagem de regresso, o senhor vem sozinho ou o seu mestre tem que vir consigo? Não, eu venho sozinho. O senhor já vai? É, porque o corpo puxa, né? Ok. Isso, o corpo já traz você de volta porque você está ligado a ele ainda. O senhor é muito procurado para esses trabalhos espirituais. O que é que o procuram mais? Qual o motivo assim mais forte em nós encarnados que procura o senhor? Na verdade, o que mais hoje, basicamente, que toma conta um pouco da humanidade, é a depressão, é a perturbação da mente e é o medo. Então esses são os três fatos que basicamente as pessoas procuram mais. Existe também a procura, porque as coisas não começam a não dar muito certo no seu trabalho, você vem fazer um benzimento para que possa abrir os seus caminhos, e às vezes as pessoas vêm ruim, com problemas espirituais, se faz o passe e se retira o problema espiritual para as pessoas saírem bem. Mas o que é o mais procurado é a depressão, a perturbação e o pânico, o medo. Desses sintomas, num estado normal, não vamos por um estado muito grave, quantas vezes a pessoa tem que vir ter com o senhor para ficar boazinha? Às vezes 5, 6 vezes, no benzimento já resolve. Às vezes na primeira, quando não é do corpo, que é do problema espiritual que ela traz, 1, 2 vezes já fica boa. Quando o senhor está a fazer essas sessões para melhorar o outro, tem que existir um diálogo entre o senhor e o... Vocês alguma vez, quer dizer, o senhor, portanto, médium, pode entrar em algum conflito com o espírito que está do outro lado? Em desacordo, por exemplo, pode acontecer isso? Deixa eu ver se eu entendi. Se for um encosto. Tá, do outro lado lá? No lado espiritual. Não porque meu orientador, vamos dizer assim, ele já sabe. Então ele não deixa. Então geralmente as pessoas, vamos dizer assim, desses daí, ele já não se aproxima. Porque
talvez, se você tem o conhecimento ou não, quando se vai lá na cidade, basicamente, existe o lado bom e existe o lado ruim. O lado ruim são as pessoas ruins, porque aí existe a separação. Então, o meu orientador, ele tem uma frase muito boa que ele fala assim, ó, se você foi uma pessoa muito boa aqui na Terra, nunca tenha medo de morrer. Mas se você foi uma pessoa bastante ruim aqui na Terra, você deveria ter medo de morrer. Porque lá vai existir a separação. Então, quando você vai, que você vai ser levado para essas cidades que só tem pessoas boas, não existe esse lado do espírito que ele tem imposto em você. Quando ele me leva no outro lado, aí ele permanece junto comigo. Porque para evitar esses problemas aí. Não sei se eu me expressei. Perfeito. Temos aqui espíritos presentes. O senhor tem autorização para dizer quem é que está presente? Se é o seu guia espiritual ou... Olha, às vezes sim e às vezes não. Porque tem certas coisas no mundo espiritual que a gente não pode falar. Claro. Tá certo? Sim. Quem está aqui, o meu orientador, ele está aqui. Tá certo? Então, basicamente, eu pedi para que ele pudesse vir para poder me ajudar. Como ele vem, como ele ajudou todas essas pessoas que vêm aí, não sou eu. É ele através de mim. Então, ele está aqui. Esse orientador é uma pessoa já com alguma idade, não? Já. Ele, na verdade, o meu orientador, ele foi o último rei da França, o irmão Luís. Ele já está há 223 anos, acho que é no plano espiritual. Então ele tem um conhecimento muito grande. E nunca mais voltou? Nunca mais voltou. Porque ele sempre falava assim pra gente. Já há muito tempo atrás ele dizia que quando encontrasse um diário dele, que ele deixou dentro do palácio, a história dele ia mudar. E realmente, vamos assim dizer, encontraram e realmente existe um livro agora recentemente que eu li, que tudo que ele falava para nós há muitos anos atrás, desde que ele começou a trabalhar comigo, a gente pôde comprovar que era verdade. Porque tudo que ele falava está escrito lá no livro. Lá. Então ele está mais em paz, é isso? Isso. Claro. Agora levanta-se uma outra questão ao Sr. Fonseca. O senhor falou que ele que era que eu conheço da história do rei de França. Como é que vocês começaram o vosso diálogo, sendo ele francês e o senhor português? Na verdade, ele já acompanha eu, segundo ele, há 3 idas. Uma na Espanha, a última na Áustria e agora aqui. Então, lá no plano espiritual existe uma linguagem universal. E ele está aqui no Brasil, ele vem e só coloca o português. Ele não coloca o francês, não coloca o alemão, não coloca nada. Porque ele falou assim que a casa dele agora é essa, então ele tem que falar na nossa linguagem. Eu agradeço imenso ao seu orientador o facto de dar a ajudar as palavras magníficas e o facto de ele ter permitido que eu viesse cá. Porque se ele não permitisse, eu nem sequer conseguia estar aqui a falar consigo. É assim, não é? Isso, com toda certeza. Com certeza. Senhor Fonseca, nesse seu conhecimento espiritual e se o seu orientador permitir, o senhor tem recordações de alguma das suas vidas passadas? Tenho. Tem. Na última vida. E o que é que o senhor é lá nessa vida? Na outra vida eu morava num tipo de um sítio, tá? Fui casado, não tive filhos. Basicamente ele me mostrou aonde que é, e eu morava numa cidade da Áustria que chamava Augien de Montquier. Ele falou para mim, e aí eu fui procurar para ver se existia essa cidade, e existe. É uma cidade pequenininha, que até hoje eu gosto de cidade pequena, e lá é uma cidade pequenininha. E eu adoro a Áustria, nunca fui, mas eu adoro ela. Dessas pessoas que procuram o senhor
Há assim algum caso que o senhor queira partilhar connosco que até eu tenha surpreendido pelo resultado da sua aplicação espiritual? Olha, eu posso assim dizer que o meu orientador, ele é uma pessoa muito sábia. Então todas que procuram ele, porque as pessoas procuram ele, isso eu tenho certeza, que vem através de mim por causa dele. Então eu tenho certeza. E ele já conseguiu resolver muitas coisas. Então eu posso dizer que existem muitos casos que médico não conseguiu resolver e ele resolveu. Tá certo? E essas pessoas depois manifestam essa gratidão e dão uma informação ao Senhor de que ficaram melhores? Com toda certeza. Isso dá um retorno. Isso é gratificante também? Muito gratificante, muito. Não existe gratidão melhor. Que você está mal, você tem problemas, você vem e você é ajudado. E você chega, olha, eu recebi ajuda e estou bem. Então não existe melhor gratidão, melhor trabalho, por isso que a gente fala assim, não podemos parar. O senhor trocaria a sua bela cidade de Limeira por outra cidade? Não, daqui eu nasci, cresci e pretendo morrer nela. Sente-se feliz? Sente-se realizado junto com o seu mestre? Sinto. E com as pessoas que o rodeiam também? Isso, meu objetivo na vida nunca foi ser rico. Meu objetivo, como falei, minha vida era o futebol. Até hoje gosto de futebol. Mas hoje, vamos dizer assim, Deus me deu outro presente maior ainda do que ser jogador de futebol. Porque se eu fosse, talvez eu não seguiria essa vida espiritual. Então eu agradeço por essa vida espiritual que Ele me deu, esses conhecimentos. Então, se falasse para mim, você tocaria hoje sua vida espiritual para ser um jogador de futebol? Eu diria para você que não. Eu preferia essa que eu tenho hoje. Ficaria na sua cidade de Limeira, junto com a sua ladeira e com as pessoas que quem ama? Com toda certeza. Não tocaria por nada nessa vida. Já temos muitas coisas ditas. Se o senhor quisesse deixar ficar uma mensagem espiritual para todos aqueles que nos vão ver e ouvir, com a autorização do seu mestre. Eu digo sempre assim, nós vivemos a vida espiritual. Você vive todas as noites. Porque quando você dorme, você sai do corpo, ou consciente ou não, você está vivendo a sua vida espiritual. Então, lembre-se sempre, a vida espiritual é tão importante quanto a vida material. Mas lembre-se, ela tem que ser mais importante do que a própria vida material. Porque se você não tiver o conhecimento dela, você não cresce espiritualmente. E mais uma frase que digo para todos vocês. Primeiro, vocês precisam compreender a morte, para depois vocês poderem entender a vida. A vida espiritual é muito linda, é muito bonita e muito cheia de segredos. Então, todas as noites, nós vivemos a vida espiritual. Muito obrigado ao Sr. Fonseca. Eu que agradeço. E o senhor consegue imaginar, até porque vai estar a ter essa informação, mas o quanto foi muito bom para mim ter conversado com o senhor.